Fala, meus queridos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Reis tem aqui mais uma vez trazendo um conteúdo muito massa de literatura, galera. Hoje, a partir dessa aula aqui, galera, na verdade, a gente sai da teoria literária, né, na qual nós ficamos tanto tempo, né, estudamos várias questões aí da teoria literária, dos gêneros literários e tudo mais. E aí a gente já entra agora nas escolas literárias, beleza, meus queridões? Então, esse na verdade, se a gente fosse fazer um estudo um estudo do cronograma, digamos assim, uma escola, uma linha das escolas literárias, a gente sabe aí que essa é a primeira delas, tá? A gente vale lembrar que a literatura, nós estudamos a literatura portuguesa, tá bom, galera? E a primeira escola literária da qual nós temos conhecimento, né, da nossa literatura ali, foi de fato o trovadorismo, tá bom, galera? É importante a gente saber. Então, olha só, não existe um movimento literário antes, tá? Por quê? Porque, galera, os historiadores, né, quando encontram materiais ali, eles já não encontraram muita coisa dessa época, tá? Não encontraram tanta coisa assim. Eles encontram as obras, identificam os valores, identificam as características em comum, e aí depois que eles fazem isso, né, eles estabelecem a nomenclatura. Depois de determinados anos ali, depois de vários anos, é que estabelece qual é a nomenclatura daquele movimento literário ali. Tá bom, gente? Então, primeiro, a base, o início das escolas literárias é justamente o trovadorismo. Inclusive, quando a galera estuda geralmente para vestibular, por exemplo, a galera que está no terceiro ano aí, né, ou pré-vestibular, que às vezes já terminou o ensino médio, muitas vezes essa galera começa do trovadorismo e vai até, por exemplo, a literatura contemporânea, né, gente? Então, vamos dar só uma olhada aqui. Olha para o nosso slide aí, meus queridões. A gente sabe, então, né, só para a gente começar aqui, eu vou fazer uma linhazinha aqui, rapidinho. Olha lá, a gente tem aqui, vamos supor que a gente tem aqui uma linha, né, das escolas literárias aí. E essa linha aí, ela é toda marcada por tempos ali, escolas também, né, galera? Então, por exemplo, aqui a gente tem mais ou menos o ano de 1100, né, que é o ano aproximadamente de trovadorismo. Depois a gente vai ter aqui o ano de 1400, depois aqui o ano de 1500, mais ou menos, 1600, olha lá, galera, 1700, e assim a gente vai até chegar aos dias contemporâneos, tá bom? E aí, por exemplo, aqui no ano de 1100 nós tivemos o trovadorismo, tá? Beleza, galera? Trovadorismo. Aqui em 1400 nós tivemos aqui outro movimento literário que foi o humanismo, né, galera? Que foi o nascimento do teatro português. Depois aqui a gente teve o classicismo, tá, galera? Aqui é importante também lembrar que dentro dessa época aí a gente teve um outro momento, não vou chamar de movimento, um outro momento literário que foi o quinhentismo, que é ali, né, o reflexo da chegada dos portugueses aqui ao solo brasileiro. Depois a gente tem aqui, né, o barroco, galera, barroco, ó. E depois a gente tem aqui, né, isso aqui, galera, já estamos aqui, ó, aqui, a partir daqui a gente está no Brasil, beleza? A partir do barroco a gente está no Brasil. Então a gente pode já afirmar, se isso cair em questão, a gente já pode afirmar aí que o primeiro movimento literário, tá, gente, foi criado aqui, que de fato, que aconteceu aqui no Brasil foi, certo, o barroco. Né? Foi a literatura colonial, nós éramos uma colônia ainda, certo, gente? Barroco, depois aqui a gente tem em 1700 o arcadismo. Olha só, galera, beleza? Então, como eu falei, essa linha ela continua, meus queridos, ela continua aqui, por exemplo, aqui a gente já poderia ter o romantismo, ó, beleza? Então aqui a gente continua e vai adiante, tá? Nós estamos hoje aqui, meus queridos, ó, nós estamos hoje aqui, ó. A gente está falando de trovadorismo, a gente está falando de Idade Média, tá? A Idade Média ela se perdura, na verdade, desse período até esse aqui, ó, meus queridões, tá? Essas duas escolas literárias são escolas literárias aí da Idade Média, certo? Então a gente começa nessa escola aí do trovadorismo. Beleza, galera? Espero que vocês estejam entendendo, que seja bem fácil. Lembra aí, pessoal, quando a gente vai estudar literatura, a primeira coisa que a gente tem sempre que lembrar das três questões, né, gente? Das três partes. O contexto histórico-social, característica do movimento literário, autores e análise de obras, né? Fazendo isso aí, você já pode cair para fazer as questões. Tá bom, galera? Então vamos avançar aí. Afinal de contas, o que foi o trovadorismo? Gente, o trovadorismo é o primeiro movimento literário europeu
reunindo registros escritos da literatura medieval entre o século 11 e 14. Surgiu na região da Provença, no sul da França, e se espalhou por toda a Europa, tá? Então não foi só em Portugal, tá, gente? Cada país teve a sua maneira de se fazer literatura ali, tá? Depois a gente teve ali inovação, olha lá, sua principal característica foi a aproximação entre música e poesia. Os poemas eram compostos para serem cantados ao som de instrumentos como flauta, viola, alaúde. Daí o nome cantigas. A arte trovadoresca reunia ao mesmo tempo o talento da poesia e a melodia do músico. Então, galera, ó, primeiro ponto aí, certo? A gente sabe então, né, que se caiu uma questão já dizendo aí para você, sugerindo que a poesia era separada da música, não, galera. No trovadorismo os textos eram feitos para serem cantados, eles tinham rima, eles tinham toda uma melodia, certo? E aí por isso a gente vai ver aqui as cantigas, na verdade, que não são, que se diferem da poesia ali. Por quê? Porque elas são feitas de fato para serem cantadas. Estão entendendo, meus queridões? É importante a gente lembrar disso, tá? Então, nesse contexto já pega. A gente não tinha livros com poesias, nós tínhamos cancioneiros, tá bom? Já lembra disso, isso aí vai fazer diferença, tá? Lembra? A gente tinha cantiga, não tinha poesia no trovadorismo. A gente só vai ter essa separação da cantiga, da música, da poesia, digamos assim, no próximo movimento literário, que começa lá pro ano de 1400. Tá bom, galera? Então, olha só, aqui ainda é cantiga, tá? Então a gente tinha aquela pessoa que declamava, que recitava aquele poema, aquela poesia, aquela cantiga, né? Que cantava, digamos assim, é melhor falar desse jeito. E aquela outra que ficava no instrumento musical ao fundo ali, beleza? Certo, meus queridões? E dentro disso nós tínhamos vários tipos ali de trovadores, né? A gente tinha aqui o trovador, né, gente? Os artistas do trovadorismo, aliás. A gente tinha o trovador, que era o autor das cantigas. Ele compunha a letra, a melodia, e geralmente pertencia à nobreza, tá, galera? Isso é importante, tá? Trovador mesmo, só pertencia à nobreza. A gente tinha o jogral, que era o declamador das cantigas, recitava e performava as obras publicamente, mas sem tocar instrumentos musicais. E a gente tinha o menestrel, né, gente? Recitava e tocava instrumentos musicais. Ele era considerado superior ao jogral por sua maior instrução e habilidade artística, tá? Então é importante a gente já pegar isso também. Então olha só, o jogral, quando ele declamava poesia, obviamente, quando ele cantava, digamos assim, a cantigazinha, certo? Ele tinha alguém que cantava ou que tocava um instrumento ali no fundo. Tá bom, meus queridões? E qual era o contexto histórico da Idade Média, galera? Tudo aquilo que vocês estudam na história, meus queridões. A sociedade era uma sociedade que se baseava lá no teocentrismo. Tá bom, gente? Então a Igreja Católica dominava a Europa, ela tinha a maior quantidade de terras ali da Europa, certo? E naquele tempo, como era uma sociedade muito dogmática, muito presa a crenças e misticismo e essas questões, certo? Quem estivesse mais próximo de Deus, digamos assim, teria mais poder, certo? E aí os padres, com esse poder nas mãos, negociavam com os reis, negociavam com reinados inteiros ali, certo? Sob a forte ameaça, digamos assim, que se eles não doassem determinadas terras, determinados bens à igreja, o reino dele poderia padecer. E por isso a Igreja Católica foi só crescendo, se tornando cada vez mais poderosa. Tá bom, galera? Depois a gente tem aqui o modelo econômico da época, era o feudalismo, certo, gente? Então a sociedade inteira se organizava assim em torno de feudos mesmo, né? Que eram grandes extensões de terra controlada pelos nobres. O camponês vivia em condições muitas vezes miseráveis, tá, galera? Então a gente tinha ali dentro dessa relação, a gente tinha os vassalos, ó, galera, beleza? E a gente tinha aqui acima dos vassalos os suzeranos, ó, beleza? E aqui, meus queridões, é importante a gente lembrar que existia, beleza, um ritual, digamos assim, divino, tá? Um ritual sagrado no qual o suzerano subordinava o vassalo, certo? Como alguém que vai fazer as suas terras produzirem. Então o vassalo ele ganhava o direito de morar ali naquele feudo, ele ganhava proteção militar, digamos assim, certo? E ganhava uma moradia e tudo, só que ao mesmo tempo ele tinha a obrigação de fazer aquele sistema produzir, certo? E ele não ficava com nada disso, certo? Muitas vezes eles viviam em condições miseráveis,
Tá bom, galera? E aí a gente tem aqui a arte e poder, tá? As cantigas circulavam nas cortes nobres e nas peregrinações religiosas, sendo uma das raras formas de entretenimento e expressão cultural da época, tá, galera? Então ela circulava nas noites de festejos e tudo mais, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo aí, que esteja tranquilo e favorável esse conteúdo, tá bom, gente? E quais são as características do feudalismo? Feudalismo. Se eu perdoar aí, galera. Quais são as características do trovadorismo? Pessoal, a gente tem aqui a união entre música e poesia, tá, galera? Então, de fato, a gente já viu isso, né? Quando se recitava ali aquela cantiga, alguém cantava, por exemplo, certo? Quando alguém cantava, né, tinha um instrumento musical de fundo. Os temas, galera, os temas principais, amor, sofrimento, amizade, crítica política e social, eram os grandes temas explorados pelos trovadores em suas composições. A gente vai ver os tipos de cantiga que nós temos aí, tá? Cantigas líricas e satíricas, tá, galera? Então a gente tinha aquelas que expressavam emoções e sentimentos e outras questões, enquanto as outras que expressavam crítica social e política. E a língua, galera, não era o português, tá? A língua não era a língua portuguesa, era o galego português, certo? Então a gente pegar alguns poemas aqui, né, escritos no galego português, eu tenho um exemplo aqui para vocês. Vocês vão perceber que muitas palavras a gente não consegue entender ainda, porque não era português, digamos assim. Tá bom, galera? E nisso aí, o trovadorismo em Portugal, galera. Então, ó, como a gente sabe, lá do ano de 1189 ou 1198, né, gente, que foi o início aí na literatura portuguesa, lá naquela Península Ibérica, sabe, gente, a península onde ficam ali Portugal e Espanha ali, certo? Aquela era conhecida como Península Ibérica, beleza? Foi o centro irradiador do trovadorismo e foi a região entre o norte de Portugal e a Galícia, certo? A Catedral de Santiago de Compostela, grande centro de peregrinação religiosa, atraía multidões desde o século XI, e ali as cantigas trovadorescas eram cantadas em galego português. Olha lá, galera, que massa, né? O movimento teve seu apogeu no século XII e XIII, entrando em declínio no movimento do século XIV com a chegada do humanismo, a segunda época da literatura medieval portuguesa, tá, galera? Então, como a gente sabe, né, ele caiu em declínio, digamos assim, ele entrou em declínio, né, caiu em declínio foi ótimo. Ele entrou em declínio depois que surgiram novas tendências literárias e artísticas, assim, tá bom, queridões? E aqui como exemplo nós temos a cantiga da Ribeirinha, né, que foi o marco inicial. Então, galera, olha lá, ela foi escrita por um dos principais nomes ali do trovadorismo português, certo, gente? Que foi esse cara aqui, ó, este cavalheiro Paio Soares de Taveiróis, tá, gente? Não se sabe ao certo, a gente pesquisa e tal, não se sabe ao certo a que linhagem de nobres ele pertenceu, né? Estima-se que ele tenha pertencido a uma pequena nobreza lá de Portugal, e ele escreveu esse poema que foi dedicado a Dona Maria Paz Ribeiro, certo, gente? E a cantiga que ele escreveu aqui, galera, foi a cantiga da Ribeirinha, tá? E é um registro escrito mais antigo da literatura portuguesa. Foi composto em galego português e expressa o sofrimento amoroso típico das cantigas de amor. Opa, a gente já começa a entrar nas cantigas aí, tá, galera? Então olha lá, ó. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, como já moiro por vós e ai, minha senhora branca e vermelha. Queredes que vos retraia quando vos vi em saia? Mal dia me levantei, que vos em tom não vi feia. Então, percebam aí, gente, isso aqui é galego português, tá bom? A gente tem a tradução desses poemas, tá? Eu trouxe aqui a tradução para vocês vão ver que é muito tranquilo, muito sossegado. Mas já para começo de conversa, galera, a gente sabe ali que as cantigas se dividiam em 4 tipos, ó. Se vocês quiserem fazer um mapa mental aí, talvez mais simples do que esse, tá? Mas vocês podem fazer aí um mapa mental, né? Que façam um círculozinho ali, ó. Escrevam lá nesse círculo as cantigas. Puxa uma setinha, né? Faz bonitinho lá. Escreve lá cantiga de amor, ó, galera. Depois puxa outra setinha, coloca lá cantiga de amigo. Aí depois a gente vai ter aqui escárnio. Ó, galera. Depois a gente vai ter aqui, ó, mal dizer. Olha lá, ó. Mal dizer. Tá? Cada um com suas características.
esse mapa mental aqui é muito massa, galera, que vocês já vão pegar as características de cada uma e já vão matando o conteúdo. Olha lá, as cantigas líricas incluem cantigas de amor e cantigas de amigo. Olha lá, galera, cantigas de amor, originárias da Provença, tema de sofrimento amoroso, expressão sutil e elaborada. Cantiga de amigo, originárias da Península Ibérica, voz feminina, tema da saudade e natureza. Certo? Então já pega aí, ó. Cantiga de amor, a gente tinha o eu lírico masculino, tá, galera? Certo? Então aqui o eu lírico, ó, era masculino. E basicamente ele sofria, ele marcava, tinha como marcação ali o seu sofrimento, né, gente? Como característica marcante, o seu sofrimento diante da possibilidade do seu amor, né, diante da impossibilidade da concretização do seu amor, digamos assim. Por quê? Porque basicamente, galera, era um homem pobre, digamos assim, né, que se apaixonava por uma mulher da nobreza e por questões sociais seu amor era impossível de ser concretizado, tá bom? Então a gente tem aqui as cantigas de amor, eu lírico masculino, cantiga de amigo, eu lírico, voz feminina. Galera, ó, presta atenção. Aqui, na verdade, todas as produções aqui, elas foram escritas por homens, por nobres, tá? Apesar da cantiga de amigo parecer ter sido escrita por uma mulher, ela não foi. É importante, a gente está falando de Idade Média, tá bom, galera? E quanto mais a gente volta no tempo, maior o preconceito, maior eram essas questões que a gente sabe muito difíceis. Então, galera, a cantiga de amigo era de fato escrita por homens, mas a voz, né, voz do poema, o eu lírico, era uma mulher, tá bom? E depois disso a gente tem aí, ó, certo? Então aqui a gente tem as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, tá? Enquanto essa aqui era uma crítica indireta, sem identificar a pessoa a ser satirizada, digamos assim, aqui na cantiga de maldizer a crítica era direta. Muitas vezes a gente citava o nome da pessoa na cantiga. Beleza, queridões? Tranquilo? Então vamos avançar para as nossas cantigas para analisar direitinho como é que funciona. Vamos nessa? Então eu espero que vocês estejam entendendo aí, galera, que esteja avançando, que esteja massa. Próximo aí, olha só, pessoal, a cantiga de amor, né, as características que a gente tem dela, primeiro, anotem aí, ó, originárias na Provença, França, as cantigas de amor apresentam expressão poética sutil e bem elaborada. O eu lírico é sempre, ó, galera, eu lírico masculino, anote-se em algum lugar, ó, eu lírico é sempre masculino, o trovador que sofre por um amor não correspondido. O tema central é o sofrimento amoroso, tratado com profundidade e refinamento estilístico. Tá bom, gente? Então o tema central é o sofrimento, galera. Ó, sofrimento diante da impossibilidade de concretização desse amor, né, gente? Ó, a gente tem o eu lírico masculino, tá, galera? Aqui de fato ele declama, ó, declaração amorosa. Olha lá, galera. Beleza? E aí a gente tem a cantiga da Ribeirinha, que foi escrita por Paio Soares de Taveiroz. Tá, galera? Então, olha lá. Vamos dar uma lida aqui rapidão, ó. Isso aqui, lembrando, era uma cantiga. Então, a galera cantava isso, tá, gente? Imagina aquelas festas medievais, o povo pulando, bebendo e dançando, certo? E aí a galera cantava de fato. Olha lá. No mundo, ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continua como está, porque morro por ti. E ai, minha senhora de pele alva e faces rosadas, querei que eu vos descreva quando eu vos vi sem manto, maldito dia, me levantei, que não vos vi feia, certo? Então a galera dá uma lida, é massa demais, eu espero que vocês entendam aí. Então a gente vê aí claramente, né, meus queridões, o lírico masculino sofrendo, apaixonado, né, por uma mulher da nobreza, digamos assim, tá? Lembra, gente, existe uma questão que o ambiente era muitas vezes o ambiente de palácio, né? Porque ele era um vassalo, o lírico, ele era um vassalo, né, gente? Então a gente pode até falar aqui, colocar algumas características, ó. Algumas características aqui, ó. Amor, cortês, ó, galera. Vassalagem, anotem isso aí, ó. Amorosa. Alguém servil, né? Um amor cortês, servil. Alguém que se subordina, né? Alguém que está ali disponível, certo, queridões? Beleza?
Essas são as características aí da cantiga de amor, tá? Espero que vocês estejam entendendo aí, que esteja tranquilo. Galera, depois a gente vai para a próxima cantiga daquele nosso mapa mental ali, que é a cantiga de amigo, né, gente? Então olha lá, o eu lírico aqui já é feminino, tá, galera? Olha lá, ó. Originária na Península Ibérica, as cantigas de amigo são a manifestação mais original e antiga do lirismo português. Nelas o trovador assume uma voz feminina, falando como se fosse uma mulher que sente saudade do amigo, entre aspas. Palavra que na época significava namorado ou amante, ó, galera. Rapidinho, tá? A natureza, o mar, o rio, o lago, árvores funcionam como testemunha dos sentimentos da donzela, criando um lirismo intimista e profundamente original. Então, galera, aqui a gente tem, então, como característica, né? Se a gente for fazer aquela mesma listinha que nós fizemos ali do slide anterior, da cantiga de amor, a gente tem como primeiro aqui, ó, eu lírico feminino, tá? Anote-se em algum lugar, beleza? Depois a gente vai ter ali o ambiente campestre, ó, galera, campestre, beleza? Na verdade a composição fala sobre sentimentos, sobre namorado, ó, fala sobre a questão de namorado ou amante, é de namoro mesmo, tá, galera? De sentimento mesmo, tá bom? E muitas vezes a cantiga de amigo, digamos assim, ela tinha um tom muito intimista. Ó, galera. Confidente. Muitas vezes como se o eu lírico, digamos assim, certo? Ele estivesse confidenciando, passando os seus segredos para aquela pessoa que está ouvindo, né, galera? E aí eu trouxe até uma obra do Paes também, que tem a ver com, que aborda bem essa questão, certo, galera? Do Fernando Esquil. E aí dei uma lida ali rapidinho pra gente entender. Olha lá, ó. Vamos, irmã, vamos dormir nas margens do lago. Olha o ambiente campestre, né? Onde eu vi andar a caçar as aves o meu amigo, com o seu arco nas mãos as aves a ferir, as que cantavam as deixava partir, a caçar as aves o meu amigo. Tá, galera? Então a gente tem aqui, ó, esse poema ele é mais elaborado, mais bonitinho, galera, mas eu não consegui colocar ele aqui no slide, tá? Então, dê uma lida depois. Vocês que já estão estudando pro Paes provavelmente já viram essa obra, já conhecem, já sabem do que eu tô falando aí, muito bem. Tá bom, queridos? Então, basicamente, isso é a cantiga de amigo, tá? Eu lírico feminino, ambiente campestre, fala do namoro, né, gente? Do amante, um ambiente mais intimista, confidente ali. Alguém como se ela estivesse confidenciando os seus segredos amorosos, digamos assim, tá bom? Depois a gente tem aqui cantigas de escárnio, tá, galera? Aqui já entra naquele outro mapa, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho, meus queridões, ó. Já entra nesse grupo aqui, ó, certo? Se aqui a gente teve as canções líricas, tá, meus queridos? Aqui, ó, a gente teve as canções líricas, tá? Aqui a gente já entra aí nas canções satíricas, tá bom, meus queridões? Então, olha lá, a cantiga de escárnio de maldizer. Vamos voltar lá, vamos, olha ali, galera. Então, a cantiga de escárnio, meus queridos, né? Ela já é feita ali para fazer uma crítica indireta, certo? A alguém, beleza? Com ironia, né, gente? Com todas aquelas características que a gente sabe ali, beleza? Então, olha lá. Cantigas de escárnio. Dom fulano, que eu sei que tem fama de covarde, vejam o que fez durante a guerra, disse estou certo, logo que viu os cavaleiros mouros como um boi ferroado por moscão, sacudiu-se, me remexeu-se, levantou o rabo e fugiu para Portugal, né, gente? Então isso aqui também é uma obra do Paes, tá bom, galera? Então a gente tem aqui um poema do Afonso Mendes Besteiros, que traz o quê? Traz uma ironia, certo, gente? Crítica indireta a alguém. Tá, e eu procurei, galera, tá? A quem Afonso Mendes seria escrito esse poema, né? A gente não encontrou, como eu falei para vocês, é muito antigo isso tudo, né? Esse material aí, mas essa cantiga ela pode ser vista muitas vezes ali entendida como uma crítica indireta, né? De repente rolou uma guerra, rolou algum ato meio covarde, aí eles vão lá querendo criticar alguém, cantam isso aí bem alto na festa ali na cantiga, né, gente? Já causando aquele climão ali medieval, só que assim, vamos combinar, né, gente? Idade Média. Você falar com o rei, você
zoar da nobreza, digamos assim, era quase que assinar uma sentença de morte, né? Então não podia, né? Não é tão simples assim, né? Liberdade de expressão não existe, por favor. E quais são as características ali, galera? Olha lá. As cantigas de escárnio são satíricas e irreverentes. Reúnem versos que criticam, anota isso aí, ó. Criticam a sociedade, os costumes, os defeitos humanos, tá? Sem identificar diretamente a pessoa satirizada. A crítica é feita de forma indireta e irônica, frequentemente com duplo sentido e humor mordaz. Eram usadas para comentar a covardia, a hipocrisia, os vícios da época, sem expor explicitamente o nome. Então, galera, aqui ó, a gente pode colocar tom satírico, ó, ironia, olha lá, tom satírico, ironia, crítica indireta, certo? A gente pode pegar também aqui, pode falar também crítica indireta, deixa-me ver. Galera, não tem como a gente colocar só um assunto. Na verdade, são diversos temas, tá? Isso aqui também é importante. O que vai mudar vai ser o tom mesmo, a forma como ele tem falado, beleza? A gente não pode falar sempre que é só uma crítica a alguém, um reinado, não. Normalmente era, mas eles tinham várias temáticas ali. Tá bom, meus queridões? Tranquilo? Então, a diferença deles aqui, basicamente, da clínica da cantiga de escárnio para a cantiga de maldizer, é que a cantiga de escárnio era uma crítica indireta, enquanto a cantiga de maldizer era uma crítica ali direta. Muitas vezes a pessoa já citava, o autor ali, o trovador já citava o nome da pessoa em seus poemas, tá bom? Galera, só lembrando aí, ó, esse poema aqui que eu coloquei, Maria Pérez se confessou, né, crítica ali, né, cantiga de maldizer, esse aqui de escárnio, esse de amigo, certo? E esse de amor, essas obras aqui, todas, a partir da cantiga de amigo aqui, ó, certo? Nós temos aí, tá, galera, obras do Paz, tá bom? Então eu puxei direto obras do Paz aí para vocês no primeiro ano aí, para vocês já entenderem o contexto e já imaginarem as questões que podem ser feitas a partir delas, tá? Você identificou ali que é uma cantiga de amigo e ele vai pedir para você identificar, para você classificar lá qual é a questão. Então fica bem ligado nisso aí, tá bom, galera? Certinho? Vamos avançando que o nosso tempo já tá curto e vamos nessa. Galera, tá, então a gente tem a cantiga de maldizer, tranquilo, né? Olha lá, ó. Maria Pérez se confessou um dia desses, pois sentiu-se pecadora e logo nosso Senhor prometeu, pelos pecados que cometeu, que vê-se um clérigo sob sua proteção, pelos pecados que o demônio lhe fez cometer e com quem ela sempre andou. Então aqui basicamente está falando de Maria Pérez, que era alguém que à época tinha péssimos costumes e hábitos, digamos assim, era muito criticada, né? E aí ela quis se confessar e aí Deus meio que o nosso Senhor pediu que ela tivesse um clérigo para protegê-la, digamos assim. Só que no final das contas ela acabou também tendo um caso com o clérigo. Enfim, galera, tem toda uma questão aí, né? Uma crítica mesmo a alguém. Então, como a gente sabe, aqui nós temos a crítica direta, ó, direta a alguém, tá bom, galera? Certo? Então identificava a pessoa, muitas vezes ela não era satírica, irônica, não. Muitas vezes era um tom agressivo, galera, ó. Certo? E não tinha tom agressivo direto à pessoa, ó. Certo? Não tinha tanta metáfora ou subterfúgios, nada disso, tá, galera? E aí era uma crítica pessoal a alguém, ó. Tá? Enquanto aqui no poema anterior a gente tem Dom Fulano, que é um nome mais genérico, digamos assim, aqui na canção de maldizer a gente tem o nome da pessoa diretamente, tá? Beleza? Tranquilo, meus queridões? Espero que vocês estejam entendendo, que seja fácil, que esteja tranquilo ali, tá?
E aí, quando a gente avança, galera, nesse conteúdo, como eu falei para vocês, olha lá, a gente tinha cancioneiros, né, gente, que eram os livros ali com as cantigas, tá? Olha lá, os cancioneiros são coletâneas de manuscritos que preservaram as cantigas trovadorescas escritas em galego-português. São os únicos documentos que restaram para o conhecimento das obras do trovadorismo e podem ser encontrados hoje em bibliotecas em Lisboa e no Vaticano. Então a gente tem o Cancioneiro da Ajuda, que tem 310 páginas, galera, lá do século XIII, ó, encontra-se na Biblioteca do Palácio da Ajuda em Lisboa. E tem o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, né, gente, também chamado de Cancioneiro Collocti Bancut, né, que também está em Lisboa. E a gente tem o Cancioneiro da Vaticana, né, gente, que é guardado de fato na biblioteca do Vaticano, beleza? Então aí são os cancioneiros, isso não cai em prova assim, tá, galera? Podem ficar tranquilos. O que cai mais em prova é entender as obras, entender ali os poemas, as poesias e tudo mais, tá? E aí a gente entra nos nomes dos autores, galera. Olha lá, ó. Dom Diniz, anotem esse nome aí, galera, certo? Foi rei de Portugal e grande incentivador da poesia trovadorística em sua corte. Produziu 140 cantigas líricas e satíricas, sendo considerado um dos mais talentosos trovadores medievais, tá bom, gente? E aí a gente teve Paio Soares de Taveiroz, João Soares Paiva, João Gárcia de Guilhade, Martins Codax, então, e assim por diante, tá? Mas lembrem-se, tá, galera, que pra gente o mais interessante são aqueles das obras do Paes, os quais nós acabamos de ver, tá, galera? Se a gente pudesse traçar aí uma linha do tempo do trovadorismo, meus queridões, a gente teria aí, ó, surgimento do trovadorismo na Provença, sul da França, né? A Catedral de Santiago de Compostela se torna o centro de peregrinação e difusão das cantigas aqui, ó, certo? 2 ali, galera, ó, 1189, 1198. Paio Soares de Taveiroz escreve a Cantiga da Ribeirinha, marco inicial da literatura portuguesa em galego-português, galera. Então, olha, isso aqui é importante pra caramba. Não tem a Ribeirinha lá nas obras do Paes, mas, queridões, isso aqui é o nascimento das escolas literárias portuguesas. É a primeira obra do primeiro movimento literário português, tá, gente? Então a gente pode dizer que é o nascimento das escolas literárias ali, ó, certo? Beleza? Nascimento das escolas literárias, tá? Depois a gente teve aqui, ó, século XII, século XIII, o apogeu do trovadorismo em Portugal. Dom Diniz reina e incentiva a produção poética. Os cancioneiros começam a ser compilados, tá bom? Depois a gente tem aqui o século XIV, declínio do trovadorismo com o surgimento do humanismo, a segunda época da literatura medieval portuguesa e segunda escola, como eu falei para vocês, tá? Em 1418 encerra-se oficialmente o trovadorismo, tá? Beleza, meus queridões? Espero que vocês estejam entendendo. A gente já vai parando por aqui. Se a gente pudesse falar, por exemplo, em legado, qual seria o legado aí do trovadorismo, né, gente? O trovadorismo ele trouxe ali a tradição literária portuguesa, criando os primeiros textos escritos em galego-português e estabelecendo os gêneros lírico e satírico, música, poesia e língua, tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido ali. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridões. Estudem, vai valer a pena, é muito bom estudar, tá? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, vou ficando por aqui, galera. Até mais.